Bom, pessoal, aqui eu trouxe a nossa base pré-adiantada, porque os passos na cartonagem se repetem demais. Então, para não ficar aquele vídeo muito longo, eu já trouxe ela adiantada. O que eu fiz aqui, ó? Eu cortei 2 quadrados de 25,5 por 25,5, que é a minha base da minha base e a base da minha tampa, tá? É uma caixa quadrada, então são os dois quadrados iguais, para base e para tampa. Fiz as minhas 2 paredes menores, que no caso são essas duas aqui, ó. 2 paredes menores. O que são 2 paredes menores? São aquelas cujo comprimento é o mesmo da base, ok? E 2 paredes maiores, que é frente e fundo, que é o comprimento da base mais as 2 paredes, ok? Então, ela vai ser por 26. Então, a altura da minha tampa, as paredes eu fiz por 3,5, certo? Então, o que eu fiz? A minha base aqui, ó, eu colei o tecido e cortei rente, os 4 lados, ok? Na minha parede, como é uma caixa com pescoço, eu não tenho a necessidade de forrar minha parede inteira. Eu só forrei, ó, tipo 1 centímetro pro lado de fora e 1 centímetro pro lado de dentro. Porque eu quero a minha espessura da minha parede aqui forrada, ok? Feito isso, montei a minha caixa, 2 paredes menores e 2 paredes maiores. Posteriormente, colei o meu papel cartão aqui e refilei, tá ok? Agora eu vou passar cola. Ok? Então, a minha base vai ficar assim, meu fundo já forrado. Agora, nós vamos fazer os acabamentos das minhas paredes. Eu já trouxe aqui adiantada. Como é uma caixa quadrada, pessoal, então todos os meus acabamentos vão ser uma medida só. Porque mesmo o que eu cortei com 25,5, depois de colocada a frente e o fundo, que seriam as minhas paredes maiores, a lateral de 25,5 vai ser 26, por causa das outras 2 espessuras das outras paredes. Então, aqui no caso, não precisa colar os acabamentos intercalados, porque são todos do mesmo comprimento, certo? Então, aqui eu simplesmente colei, ó, um do ladinho do outro com 1 milímetro de distância, que é só para mim poder fazer a dobra da minha curva, tá ok? Se você fizer muito maior que isso, no final das contas o seu acabamento vai ficar muito grande, tá? Em um dos lados eu deixei, ó, fiz acabamento em cima e embaixo. E um dos lados eu deixei a orelhinha pra gente poder abraçar na nossa caixa. E o outro lado eu fiz o acabamento, ó, tá? Que é pra poder dar acabamento aqui por cima da minha orelhinha, ok? Eu vou observar, por mais que seja uma caixa quadrada, eu vou observar qual que é as minhas paredes menores e quais são as minhas paredes maiores, que são as primeiras que eu coloquei e as últimas que eu coloquei.
Por quê? Porque eu sempre jogo as minhas paredes menores para as laterais. Então não adianta eu jogar minhas paredes menores para laterais, porque é um padrão meu. E por ser uma caixa quadrada, iniciar por qualquer lado, ok? Aqui no caso, as minhas paredes menores são essas. Foram as primeiras que eu coloquei. E as minhas duas últimas foram essas. Eu quero o meu acabamento que fique aqui no meu final. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o ladinho que abraça, ele vai ser colado aqui inicialmente. Vou dar a volta e vou fazer o meu acabamento por cima, certo? Então bora lá. A sirene do pão, gente. Ó, minha cachorra assustou. Tá miando lá. É porque eu começo a gravar esses vídeos muito cedo. Ó. E eu vou continuar passando cola até o final, pessoal. Ó, já iniciei aqui, tá? Ó, a minha orelhinha já colei aqui pra trás, ok? E eu vou continuar passando cola e colando até o final, tá? Então eu vou fazer isso e trazer pronta pra vocês. Forrei todo o meu acabamento, vou reservar ele, ok? Agora nós vamos para nossas paredes internas. Nossas paredes internas, elas são 1 centímetro maior do que a nossa parede externa, que é o que vai fazer o nosso pescoço. Aqui já trouxe 3 adiantadas, eu vou fazer a terceira para vocês verem, então. Meu rolinho já tá sujo de cola. Vou sujar aqui. Reparem que eu refilei um lado, deixei um pouquinho de tecidinho nesse, um pouquinho de tecidinho de cá e deixei 1 centímetro de tecido aqui, 1,5 centímetros, ok? Então, eu vou passar cola aqui, passar cola, sujar aqui a minha espessura, sujar a minha espessura de cá e sujar a minha espessura de cá, ok? Fiz isso, ó, vou fazer o meu acabamento, virei. Vou virar minha peça para o direito e vou vincar aqui com a espátula. De cá. E a mesma coisa, tem que ser pelo lado direito, tá, pessoal? Eu vou explicar pra vocês por que tem que ser pelo lado direito. Feito isso, eu vou pegar meu cortador ou a minha tesoura. Vou cortar. E vou cortar. Por que tem que ser pro lado direito? Quando a gente faz esse suja de cola, tá vendo? Ó, a minha espessura lá fica toda forradinha. E não vem tecidinho pra cá. Tá ok? Ó, fica toda forradinha. De cá também. Ó, fica toda forradinha, ó. Não vem tecido pra cá, ó. Tá ok? Podem fazer isso na parte de baixo? Podem fazer isso também na parte de baixo. Aqui nesse caso eu não fiz, mas podem fazer também, tá? Quando a gente faz isso, vai fazer um leve biquinho de tecido aqui, ó. Um leve biquinho de tecido aqui. Vai dar uma levantada, ó.
Tá vendo uma pontinha, ó, levantadinha? É só você dar uma paradinha com a tesoura aqui, tá? Aí nós vamos fazer isso nas 4. Feito isso nas 4, vão ser 2 maiores e 2 menores. Neste caso, no pescoço, primeiro é frente e fundo. E depois é as minhas laterais. Tá ok, ó? Elas vão dar acabamento para todo aquele tecido, aquela parede aqui, ó, que não foi forrada, tá vendo? Por isso que não precisa da gente ficar forrando nossa parede toda. Patrícia, pode? Pode, pessoal, mas é desperdiçar tecido, ok? Bom, feitas nossas paredes internas, agora a gente tem que colar primeiro a nossa dobradiça. Por quê? Porque o encaixe da tampa dessa caixa é igual os de maleta. A minha dobradiça vai na parte de trás da minha caixa, ok? Então, a minha parte de trás é a parte que tem a emenda aqui, que tem o acabamento. Então, eu vou tirar essas fitinhas daqui de cima. A dobradiça eu colei um tecidinho dobrado, ok? Tecidinho dobrado. Mais ou menos de 6 centímetros tem aqui, tá ok? E aqui, pelo meu fundo, eu vou colar um pouco na parte de dentro e deixar uma orelhinha aqui pra parte de fora. Aqui eu colei um papel craft no meio, pra deixar ele um pouquinho mais encorpado, tá? Então a gente passa a cola. Aqui, é na parte do fundo. Ó, aqui tá o meu acabamento aqui, aquela parte dobradinha, tá? Ó. Passar um pouquinho mais de cola. Vou dar umas gotinhas de cola instantânea. Para secar mais rápido. E vou colocar a minha dobradiça aqui, ó. Feito isso, eu posso começar a colar as minhas paredes. Enquanto tá secando aqui um pouquinho, eu vou colar a parede da frente. Como que eu faço? Eu passo cola da metade do meu pescoço para baixo. E passo cola da metade aqui da minha caixa para cima. Desse jeito eu não borro lá o meu fundo e desse jeito eu não borro o meu pescoço, aqui o meu tecidinho, tá ok? Vou fazer a mesma coisa, vou dar umas gotinhas de cola instantânea aqui no meu fundo e aqui no meu topinho. É para poder secar mais rápido, tá, pessoal? Dessa maneira também eu não preciso ficar colocando fita crepe. E vou colocar o meu pescoço aqui, ó, encostadinho lá no meu fundo. Ó, deita ele um pouquinho. Agora eu vou colocar no meu fundo. No meu fundo eu vou dar uma deitada aqui na minha dobradiça. Porque eu tenho que passar a cola da minha dobradiça. Eu não posso sujar minha dobradiça lá. Passo cola. Ó, minha dobradiça tá pra trás, tá? Ó. Vou passar cola aqui. Esse processo aqui é o mesmo da maleta.
Eu venho na minha... Dá uns pinguinhos de cola aqui. E uns pinguinhos de cola aqui também. Ó. Encosta lá no fundo e cola. Aí vou levantar e vou dar uma segurada aqui, pra ficar bem coladinho. Então esse processo aqui é o mesmo, tá? É o mesmo da maleta. Agora eu vou colar os meus dois menores, meus dois pescoços das laterais. Tá ok? E aí eu volto pra gente poder dar continuidade. Bom, pessoal, ó, aqui eu já colei o meu pescoço, ok? Duas observações. Primeiro, eu não vou colocar fecho na minha caixa. Se você for colocar, vocês têm que colocar antes de colar a parte de baixo do seu fecho, antes de colar a parede, ok? Porque a parede vai dar acabamento no seu fecho. E segundo, eu não gosto daquelas tirinhas aqui segurando tampa. Quem me conhece sabe, né? Quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã dessas tirinhas. Nessa daqui eu não quis colocar também. Por quê? Porque o modelo do meu espelho é dela ficar em pé assim pra frente. Então eu não vou colocar. Mas caso vocês queiram, tem que colocar antes também de colocar as paredes laterais, tá? Pra ela poder ficar embutida aqui, entre o seu pescoço e a sua parede de fora, ok? Pois bem, então, a minha tampa, o processo é praticamente o mesmo, pessoal, da minha base. Menos o pescoço, né, ó. Aqui tá minha tampa. É o mesmo tamanho que eu falei pra vocês no início, 25,5 por 25,5. Duas paredes menores de 25,5 por 3,5 e duas paredes maiores de 26 por 3,5. Forrei, a única diferença é que eu forrei a minha parede toda, a minha base eu cortei rente, e a minha parede eu forrei ela toda, cortando rente na parte de baixo e virando na parte de cima. Fiz o mesmo esqueminha que eu fiz aqui das minhas... Fica o mesmo esqueminha de forração da minha parede aqui do meu pescoço, né? Lembra que eu cortei rente embaixo e virei na parte de cima e fiz aquele esqueminha nos meus cantinhos? É exatamente a mesma forração. A parede da minha tampa é a mesma forração do meu pescoço. Montei as duas paredes menores primeiro, depois as duas paredes maiores. Colei o meu papel cartão, refilei e colei já o meu tecido da minha tampa. Fiz o meu acabamento do mesmo jeito, tá? É que aqui não vai dar pra aparecer porque tem bastante tecido, ó. Mas fiz o meu acabamento do mesmo jeito, com as quatro partes iguais, né, de 26 centímetros de comprimento. E colei no tecido uma do ladinho da outra com 1 milímetro de distância pra poder fazer simplesmente a minha curva, ok? Não colei ainda, por quê? Porque primeiro eu tenho que colar a minha dobradiça aqui no fundo da minha tampa, tá ok? Ó, porque a minha tampa vai encaixar. Vejam também qual que é a parte da frente, qual que não é, tá? Ó, a minha tampa vai encaixar aqui, bonitinha. E a minha dobradiça aqui, ó, vai ser colada aqui pra cima. É que nem eu disse pra vocês, é exatamente o mesmo processo da maleta, tá ok? Porém, pessoal, vai o espelho na parte interna aqui da minha tampa. Então é muito mais fácil eu primeiro fixar o meu espelho aqui, né? Pra depois eu vir trabalhar com ela aqui. Do que eu fazer isso primeiro. Então eu vou reservar. Então deixa a tampinha de vocês preparadas. Então eu vou trabalhar primeiro com toda a minha parte interna primeiro. Que é as minhas divisórias e o meu espelho. Vamos começar com as divisórias, porque a gente já cola ali e já deixa ela coladinha. Eu vou utilizar 3 divisórias, pessoal. Por que 3 divisórias? Eu vou
colar. Uma aqui, eu vou deixar um espaço maior aqui, no meu fundo. E vou colocar duas divisórias aqui, ó. Vou deixar uma mais estreitinha. Eu tô fazendo essa minha caixa como pensando em maquiagem. Porque eu já fiz duas caixas aí de porta-joia, né? A maleta porta-joia, que inclusive a gente tem um grupo secreto dela. E tem um outro porta-joia também que tá saindo no grupo secreto. Então eu já fiz dois porta-joia. Então eu tô pensando em fazer porta-maquiagem nesse daqui. E por que eu preciso de ter duas divisórias aqui, ó, independente da largura delas, para poder apoiar o meu espelho aqui, tá ok? Então eu pensei nessa parte do meio que eu quero ela mais estreitinha, de colocar batom aqui dentro. Então vamos forrar. Vou passar cola aqui na minha divisória, esparramar com rolinho. Aqui do lado vou abrir e fazer o esqueminha de, ó, dobrar minha divisória aqui, tá? Aí eu vou vincar ela aqui na espátula pra ficar bem coladinha. E do outro lado também. Abre e cola. Agora aqui embaixo que eu sujei de cola, ó, vou dar mais uma sujadinha. Aqui embaixo eu vou colar o meu tecidinho, tá ok? Então aqui embaixo eu recorto rente, aqui. Tomando muito cuidado pra não cortar o tecido, né? Ó. E aqui nas laterais eu também corto. Tiro esse excesso aqui. De cá. E de cá. Então, a minha divisória tá forradinha, ó. Eu fiz isso nas três, tá ok? Então, vou pegar aqui minha caixa. Assim, ó. Pra colar minhas divisórias, eu fiz dois gabaritos, tá? Que eu vou colocar nos cantos e de cá também, tá? Que é o espaço certinho que eu quero aqui, o meu espaço do meio. Aí, na casa de vocês, vocês veem como que vocês vão querer o gabarito de vocês, como que vocês vão querer os espaços de vocês. Ó, vou colocar um pouquinho de cola aqui, aqui. Vou dar uma esparramada, eu tô esparramando com o próprio rolinho mesmo, tá? Vou dar umas gotinhas, dar uma leve sujadinha de cola instantânea. E com o meu gabarito aqui no meu canto, um eu vou colocar aqui no... Ó, um eu vou colocar, eu só vou encostar, segurar esse outro, tá? Ó. E vou posicionar aqui também. Para encolar essa daqui, eu vou simplesmente passar cola somente na parte... Passar cola na parte de baixo.
E vou só sujar as minhas laterais. Ó. Cola de baixo. Vou dar uma leve sujadinha aqui. Uma leve de cá. Vou dar uma sujadinha aqui. E eu vou colocar a cola instantânea na minha divisória somente na parte de baixo. E eu vou ter que virar um pouquinho pra mim. Um pouquinho de cola instantânea aqui, ó, na minha divisória aqui. Ó. Tô dando uma leve abridinha na minha caixa. Pra poder... Minhas divisórias estão coladas, agora eu vou partir para o meu espelho.